6 de dezembro de 2020. Hoje é o segundo domingo do tempo do Advento. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha, e em paz. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Advento é tempo de esperança, tempo da espera do Senhor que vem ao nosso encontro. No tempo do Advento, nós celebramos duas expectativas. A primeira expectativa é por algo que já aconteceu, que é o Natal, o nascimento, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso nós celebraremos após o dia 17 de dezembro. Nesta primeira etapa do tempo do Advento, nós celebramos uma outra expectativa, a expectativa do dia do juízo. Cristo virá a cada um de nós como juiz, seja na hora da morte, pelo juízo chamado particular, ou seja, quando todas as coisas forem consumadas e ele der fim a toda a obra da criação, no chamado juízo final ou universal. Uma coisa é certa, meus irmãos, seja no juízo particular ou final, universal, ele virá como juiz. E a pergunta que a liturgia de hoje nos deixa é como nós estamos nos preparando para esse encontro. Olha o que diz o texto da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, no versículo 11, que nós acabamos de ouvir. Se desse modo tudo vai se desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? Será que de fato, meus irmãos, nós estamos, como nos diz o texto, nos empenhando numa vida santa e piedosa? E esta santidade de que fala o texto consiste
na busca pelas coisas de Deus, na busca da superação de si próprio dia a dia. Porque a santidade, meus irmãos, às vezes é pintada como se fosse a ausência total ou integral do pecado e das fragilidades. Neste mundo que nós vivemos, isso não é possível, porque nós somos muito frágeis, nós somos seres humanos tendentes à infidelidade para com Deus. Mas a santidade não consiste unicamente nisso, mas consiste na busca pela superação, pelo crescimento diante das fragilidades. O nosso grande problema é quando nós nos acomodamos em nós mesmos, quando nós, de fato, achamos que os nossos defeitos, que os nossos vícios, inclinações, eles se tornaram natural ou algo indiferente no que se relaciona à salvação. Isso é perigoso. Nós devemos dia a dia olhar para nós, ver o que de fato em nós não é bom e pedir para o Senhor: Senhor, ajudai-me a dia ir crescendo e me libertando do que não faz bem a mim como ser humano. Será que também nós estamos nos empenhando por uma vida piedosa, como nos diz o texto? E esta piedade de que fala o texto é a busca por Deus. Tempo do Advento é tempo de nós esperarmos e buscarmos pelo Senhor, pela nossa vida de oração, pela busca dos sacramentos. Uma vida piedosa é uma vida de celebração eclesial, é uma vida de igreja. Às vezes nós empurramos a nossa vida de igreja com a barriga, não queremos responsabilidades ou queremos levar uma vida morna. De vez em quando a gente se reúne, a gente faz alguma coisa, mas eu já não tenho mais o empenho de rezar todos os dias, individualmente, conjugalmente ou familiarmente. Eu não vou à missa todo fim de semana. E uma vida que é empurrada dessa maneira é uma vida distante de Deus. Nós devemos buscar o Senhor com maior proximidade nesse tempo do Advento. É por isso que no versículo 14, São Pedro vai continuar a nos exortar também: caríssimos, vivendo nessa esperança, ou seja, atentos ao Senhor que vem ao nosso encontro, com os olhos fixos, esperando a aparição desse Deus que vem, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Uma vida pura, longe daquilo que nos contamina, que nos tira da nossa essência. Fujamos, meus irmãos, das ocasiões de pecado. Fujamos das ocasiões que nós sabemos que vão nos afastar do Senhor. Fujamos das ocasiões que vão nos levar à infidelidade para com Deus, para com as pessoas com quem temos compromisso. Fugir do mal para viver a pureza. Fugir de contextos, de situações, fugir de fatos com os nossos olhares, fugir do mal, para que nós estejamos sem mancha, em paz. Esta paz é a ausência de conflitos, mas também é uma plenitude interior. Às vezes nós não estamos bem conosco mesmos. Imagine com o próximo, imagine com o esposo, a esposa, com os filhos. O tempo do Advento é tempo de buscarmos essa paz. É tempo de cultivarmos em nosso coração um sentimento de maior paciência, serenidade, compreensão para com o próximo. Meus irmãos, minhas irmãs,
a leitura de Isaías vai nos exortar: olha, é tempo de prepararmos no deserto o caminho do Senhor, aplainarmos na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. É tempo de nós consertarmos o que em nós não é bom. Tiremos, meus irmãos, as sujeiras do nosso coração. O tempo do advento é um tempo de fazermos confissão. É um tempo de nos aproximarmos do sacramento da penitência. Nivelar os vales é tirar do nosso caminho aquilo que, conforme estamos a caminhar, acaba nos machucando. Sabe como a gente pisa descalço numa estrada totalmente irregular? O tempo do advento convida o quê? Limpe essa estrada para que a gente pise e não se machuque e consiga chegar mais depressa até o nosso destino, que é Jesus. Nivelem-se os vales, tire aquilo que esteja à frente, atrapalhando a nossa caminhada de santidade, para que este Natal que se aproxima possa ser celebrado de maneira mais perfeita e nós sintamos a presença de Deus. Sintamos de fato que o Senhor vai renascer em nosso coração. Eis o tempo do advento. O que é torto, que possa se endireitar, como nos diz Isaías. Quantas coisas tortas nós temos em nosso coração. Avaliemos, meus irmãos, minhas irmãs, e peçamos a Jesus a capacidade de nós crescermos como ser humano. Crescermos como esposo, como esposa, como filho, como filha, como chefe, como patrão, como funcionário, etc. Força e coragem. Um tempo do advento repleto de bênçãos. Eis o tempo favorável para prepararmos os caminhos do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.